É isso mesmo. Jesus Cristo não é só um espírito. Ele tem um corpo. Vou te explicar como eu tenho certeza disso. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, saiba que eu tive uma experiência quase morte quando tive um derrame cerebral hemorrágico, onde 2 veias no meu cérebro romperam, inundando de sangue. O médico disse para minha família que eu não passaria daquela noite. Eu estive em coma por 3 dias e eu tive uma experiência incrível com Jesus Cristo. Se você quiser saber os detalhes dessa experiência, você vai encontrar um vídeo nesse canal que conta como foi que eu tive essa experiência quando eu vi e falei com Jesus Cristo enquanto eu estava entubada e meus familiares esperando que eu morresse. Agora eu vou ler para você uma coisinha na Bíblia, presta atenção. Jesus Cristo já tinha ressuscitado e os apóstolos estavam reunidos. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Presta atenção. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede-me. Pois um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. E dizendo-lhe isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa de comer? Então ele apresentou-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Aí você vai me falar: então é por isso que você está afirmando que Jesus Cristo não é só um espírito, porque os apóstolos comeram com ele, viram ele comer, apalparam ele. Não é só por isso. Jesus Cristo apareceu para mim no quarto de hospital enquanto eu estava entubada em coma e minha família me esperando morrer. E ele segurou-me, a minha mão esquerda. Eu senti a mão dele na minha mão. Eu sei que ele tem um corpo. Aí você pode se perguntar, como eu me perguntei: por que ele segurou a sua mão esquerda? Eu tenho até a resposta para isso. Eu descobri a resposta para isso 8 meses depois que eu acordei do coma. Você vai ouvir agora um pedaço de alguém que estava lá no hospital falando com os médicos e traduzindo tudo que o médico dizia para o meu marido, que não falava inglês fluente na época. Escuta o que ele está falando e veja a relação que existe entre o que ele está falando e por que Jesus Cristo segurou a minha mão esquerda enquanto eu estava em coma entubada naquele quarto do hospital. E nós ficamos esperando o resultado de um escaneamento que foi feito da cabeça dela. Então, aí quando veio o resultado, e essa é uma imagem que eu nunca vou esquecer. O médico colocou a imagem na tela, e era um corte transversal aqui da cabeça dela. Do lado esquerdo, ele estava escuro, tinha uma mancha escura, né? Aí ele explicou pra gente, falou assim: onde está essa mancha escura que era muito grande, que na realidade era praticamente metade do crânio dela. Ele falou assim: isso aqui é o sangue. E isso que vocês estão vendo aqui, essa parte cinza que vocês estão vendo aqui, é o cérebro dela. Então o cérebro dela estava já comprimido em um dos lados do crânio dela, né? Ele estava quase completamente comprimido de um lado. Então ele mostrou: olha, tá vendo, esse daqui é a linha que divide o hemisfério esquerdo do hemisfério direito. A linha estava completamente, na imagem que a gente estava vendo do lado direito já, então do lado esquerdo o sangue já tinha comprimido tudo. Perguntamos para ele, falando assim: qual que é o procedimento agora? Ele falou assim: ela está sendo levada para uma cirurgia de emergência. E aí nós perguntamos qual que era o prognóstico, né? Qual que seria a chance que ela teria. E o médico falou assim: olha, tem duas possibilidades aqui. Ele falou assim: a maior é de que ela não vai sobreviver, e a segunda é que se ela sobreviver, ela vai ser um vegetal pro resto da vida. O exame que o Wannerson viu mostrava todo o meu lado esquerdo do cérebro tomado de sangue pelas 2 veias que se romperam. Você entende por que Jesus Cristo, quando apareceu naquele quarto do hospital para mim, segurou minha mão esquerda? Jesus Cristo
sabe todas as coisas. E Ele se importa conosco em todos os detalhes da nossa vida. Eu não sei quais são os seus desafios atuais, mas eu estou aqui para te dizer que Jesus Cristo sabe, conhece todos. Ele sabe como você se sente. E Ele só está esperando você ter um pouco mais de fé e acreditar que Ele pode te ajudar a passar por qualquer coisa. Ele me trouxe de volta da morte, gente. Por isso que eu faço esses vídeos e ajudo todas as pessoas. Elas têm que saber que Jesus Cristo é real. Ele é tão real que Ele sempre esteve presente na minha vida. Eu posso te dizer que eu conheci Jesus Cristo por volta dos 6, 7 anos de idade. Nós éramos vizinhos de uma casa antiga, onde alguns evangélicos se reuniam, cantavam e falavam de Jesus. E toda vez que eu escutava da minha sala, enquanto eu estava assistindo televisão, eles cantando, eu corria para lá, ficava na porta da casa, sentada, com 7 anos de idade, ouvindo eles cantarem a respeito de Jesus Cristo e depois falarem. E eu pensava, nos meus 7 anos, esse Jesus deve ser o máximo mesmo, né? Essas pessoas todas aqui adoram Ele. Essa foi a minha experiência primeira com Jesus Cristo. Foi ali que eu o conheci. Mas depois a minha mãe não me deixava ir todos os dias lá. Depois eu tive a oportunidade de aproximar um pouco mais dele, porque a minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica junto com minha tia e minhas primas. Eu gostava de estar lá. Eles falavam muito de Jesus também e cantavam. E eu cantava junto com eles. Eu só não gostava de ficar horas e horas de joelho em algumas ocasiões que eles tinham lá. Eu achava que Jesus podia me ouvir mesmo que eu não estivesse de joelho. Mas eu fazia tudo porque eu gostava. Por que eu estou contando isso para vocês? É para que vocês possam entender que Jesus Cristo, Ele chegou cedo na minha vida. Mas eu nunca poderia imaginar que Ele um dia fosse se importar tanto comigo, a ponto de aparecer no meu quarto, quando eu estava entubada em coma, e me trazer de volta à vida sem nenhuma sequela. Ele chegou cedo na minha vida, mas você sabe como é a adolescência, né? Por volta de 15, 16 anos, eu não queria mais parecer como aquelas pessoas lá que falavam tanto dele. Eu queria fazer coisas que eles não faziam. Eu queria me maquiar, eu queria dançar, eu queria tudo. Eu me afastei do meu amigo, mas ele é tão bom que ele providenciou um meio para que eu voltasse a me aproximar dele. Logo depois de me formar, aos 17 anos, eu fui para uma escola técnica de desenho. Era uma escola que era perto da minha casa o suficiente para não precisar pegar um ônibus, mas era longe o suficiente para eu ter medo de voltar à noite caminhando para casa sozinha. E eu pensava assim, como é que eu vou orar, como é que eu vou pedir se eu me afastei tanto dele? Eu acho que ele não deve me ouvir, não. Comecei a me arriscar a conversar com ele de volta, para pedir segurança para voltar do curso à noite para casa. Eu falava assim, eu sei que eu me afastei de você, mas eu sei que você ainda pode estar me ouvindo. Se você estiver me ouvindo, por favor, me guarde, me proteja. E aquele curso, aquele quase um ano de curso, me fez me aproximar dele com conversas noturnas, voltando para casa. Como eu guardo memórias maravilhosas daquelas conversas. Eu estava ali com ele, eu sabia que ele me ouvia, eu sabia que ele ainda continuava sendo aquele meu amigo, daquela menina de 7 anos que tinha encontrado com ele. Ou seja, ele está sempre disposto, é nós que nos afastamos dele. Ele nunca se afasta, ele vai estar sempre pronto para você se aproximar dele de novo. Não esquece isso. Será que você entende hoje por que eu abri esse canal? Por que eu conto para as pessoas a respeito do que me aconteceu? Porque isso se tornou o meu objetivo central na vida. Eu quero que as pessoas saibam que essas coisas, milagres ainda acontecem. Eu quero que as pessoas saibam que Jesus Cristo é real e que Ele se importa com você. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Você conhece alguém que te ame tanto a ponto de morrer por você? Ele morreu por todos nós. Eu sei que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Ele está pronto, de braços abertos. É só a gente se achegar.
Pense como você pode melhorar seu relacionamento com ele a partir de hoje, a partir de agora desse vídeo. O que você pode fazer? Fala comigo. Grande abraço, obrigada.